Bom, iniciada a gravação, vamos começar nosso assunto aqui hoje ainda sobre tensões de cisalhamento na flexão. Hoje a gente termina esse módulo para na semana que vem a gente ficar por conta de fazer exercícios, né? E já iniciar o próximo módulo que é torções também, tá bom? Esses 3 primeiros módulos que é mais cálculo, vamos fazer eles bem para depois ficar mais tranquilo na parte ali que é cálculo também, mas é a parte mais prática, mais dinâmica ali que a gente conhece de oficina praticamente. Bom, então vamos lá. Eu vou passar para o quadro, vou desenhar, continuar desenhando aqueles mesmos desenhos que nós fizemos na última aula e explicar com mais calma ali, tranquilo, fazendo passo a passo, para ninguém ficar para trás, tá bom? E depois a gente vai resolver alguns exercícios novos aqui que eu separei, tá? Para a gente solidificar essa questão de cisalhamento e morrer esse capítulo, beleza? Deixa eu inverter aqui a câmera, vamos para o quadro e vamos começar. Pronto. Deixa eu ver até onde está pegando esse quadro. Até aqui, mais ou menos. E aqui está pegando até bem em cima, tá bom. Vamos lá então, pessoal. Vou copiando, a Ananias entrou aí. Boa noite, Ananias. Boa noite. Vamos lá. Primeiramente, então, deixa eu passar aqui de uma vez, deixar nesse cantinho aqui, para isso aqui a gente não perder. Esse pincel está precisando de uma tinta nova. Tá bom. Beleza. Tensão de cisalhamento é igual à força cortante máxima que tem naquele corpo lá, né? Multiplicado pelo momento estático, dividido pelo momento de inércia da seção como um todo, dividido também pela espessura da onde a gente está cortando. O que significa isso daqui? Vamos imaginar isso aqui, ó. Vou explicar de uma forma, num desenho mais clean aqui, mais simples para a gente entender. Momento de inércia do eixo neutro. A gente vai ter que encontrar o centro de gravidade da peça, né? E encontrar o eixo neutro, que é a linha que passa pelo centro de gravidade, tá? No nosso caso, isso aqui é retangular, então aqui a gente tem o eixo neutro passando aqui no meio da seção da peça. É como se isso aqui fosse uma viga estendida para lá. A gente está vendo ela em perspectiva aqui, tá? Então, isso aqui é o meu eixo neutro. Então, eu vou calcular o meu momento de inércia da seção como um todo com relação ao eixo neutro. O centro de gravidade está aqui. Ó, se isso aqui é uma figura, é um retângulo que eu conheço, momento de inércia, então, vai ser base vezes altura ao cubo dividido por 12. Isso aqui já matou, então. Bom, esse T, ela é a espessura. Espessura do quê? Da onde eu estou fazendo um corte para encontrar as tensões cisalhantes naquele corte. Como eu estou procurando aqui a tensão cisalhante no eixo neutro, ou seja, a tensão que normalmente é a máxima, tá? Normalmente, vou mostrar alguns casos que ela não é a tensão cisalhante máxima, ela não passa pelo eixo neutro. Mas normalmente é. Nesse caso aqui, tá bom? Então, nesse caso aqui, o meu T, se eu estou falando em relação ao eixo neutro, o meu T vai ser a espessura disso aqui. Ou seja, essa medida aqui, ó. Essa base. É a espessura. Se eu tivesse fazendo um corte aqui, também seria B. Tá aqui, a espessura. Se eu tivesse fazendo um corte aqui, também seria B. Agora, se esse perfil fosse triangular, e eu estou procurando a tensão cisalhante nesse corte que eu fiz aqui, né, vamos dizer que é um prisma que vai lá para frente, se eu estou tentando encontrar a tensão cisalhante nesse corte, eu vou usar essa espessura aqui. Se eu estiver olhando aqui, vai ser essa espessura. Se eu estiver fazendo um corte aqui, vai ser essa espessura. Tudo bem? Esse T aqui é a espessura na minha linha de corte. A linha de corte significa onde eu estou tentando encontrar a tensão cisalhante. Ok? Sem mistério. T é a espessura da onde eu estou tentando encontrar as tensões cisalhantes dentro da peça. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, aqui.
Nesse caso, como é um retângulo com a seção contínua, a minha espessura vai ser a mesma em qualquer ponto da peça aqui. Mas se a minha peça tiver uma seção reta diferente, as minhas espessuras vão ser diferentes. Se a minha peça for assim, ó, e eu estiver procurando a tensão nesse corte que eu encontrei aqui, a minha espessura vai ser esse aqui. Se eu estiver procurando ela aqui, a minha espessura vai ser essa aqui. Tudo bem? Fica bem claro isso para que não confundamos o valor dessa espessura. Ela vai depender da linha de corte que eu estou procurando as tensões que passam sobre ela. Só para vocês lembra que eu falei aquela questão lá, né, que tensão normal é aquela de compactação aqui, né? Ou melhor, tensão normal é aquela que, no caso, se a minha força está sendo aplicada aqui, né, eu tenho aqui em cima, ela fica comprimida e aqui embaixo ela fica tracionada na tensão normal. Na minha tensão cisalhante, eu vou fazer um corte aqui para cá. É como se eu fizesse um corte, pegasse uma faca, eu fiz um corte assim na peça aqui, e eu vou encontrar aqui, nessa superfície que sobrou, as tensões cisalhantes. Tensões de corte. Eu peguei a faca e cortei a cabeça dessa peça aqui. Tá bom? Por isso que eu vou fazer um corte aqui, vou encontrar as tensões nesse ponto. Um corte aqui, vou encontrar as tensões nesse ponto. Outro corte aqui no eixo neutro, vou encontrar outras tensões cisalhantes. Tudo bem? Só para ficar bem claro que esse T varia de acordo com a minha linha de corte. Eu vou voltar aqui para ficar limpinho, para a gente não entrar em confusão. O que mais aqui? Vai ficar bacana. Beleza, voltou ao que era antes. Então, beleza. Então, eu já sei que o momento de inércia é da peça inteira. A espessura é da onde eu estou fazendo o corte para encontrar as minhas tensões cisalhantes, que no caso eu estou cortando no eixo neutro, porque eu quero saber a tensão cisalhante que passa pelo eixo neutro da peça toda, né? É como se ela se estendesse aqui para dentro aqui, né? Eu fiz o corte no eixo neutro e eu estou encontrando essa tensão cisalhante na peça aqui. Tá. Essa força cortante é a força cortante que eu encontro lá naquele diagrama, né? Vocês estão lembrados lá, diagrama de força cortante e momento fletor? Essa aqui vai ser aquela força cortante máxima, seja positiva ou seja negativa. É a máxima, eu quero saber dela em módulo, né? Se ela for negativa, ela perde o sinal, eu quero saber a intensidade máxima dela, que eu vou trazer para cá. E esse Qzinho aqui, ó, muito simples, né? Aqui que eu fiquei chateado, que na última aula eu acho que eu floreei demais para explicar. Isso aqui, o nome disso aqui é momento estático. Momento estático. Puxa uma setinha e escreve momento estático. Momento estático. E essa beleza aqui, ó, nada mais é do que a área vezes a distância do meu centro de gravidade. Jonathan, mas qual área? Ah, você está falando aqui sobre o centro, a linha neutra, não tá? O eixo neutro? Então, beleza, eu peguei a faca e cortei aqui no eixo neutro, aqui em cima dessa linha, e cortei. Na hora que você cortar, você vai ter que fazer uma escolha. Você vai escolher ou a parte de cima ou a parte de baixo dessa peça. Como se você tivesse cortado ela em duas. Se você tivesse cortado aqui, você cortou, aí você teria que escolher ou a parte de cima ou essa partezinha de baixo que sobrou da peça. Ok? Por que eu tenho que escolher, Jonathan? As duas são iguais. Ah, nesse caso aqui, que é um retângulo aqui, essa seção, as duas são iguais, então independe. Agora, e se for isso aqui? O meu eixo neutro passa aqui, eu cortei. Eu posso escolher essa pecinha aqui, que é mais simples, ou essa peçona aqui, que é mais complexa. Ela, aqui já é duas peças, que é uma pecinha só. Né? Eu fiz o corte no eixo neutro, fiz o corte no eixo neutro. Aí eu vou ter que escolher ou o lado de cima ou o lado de baixo para trabalhar. Procure um lado mais fácil para trabalhar, que no caso é ele de baixo aqui. Nesse caso aqui, independe. Tá? Vamos usar o de cima aqui só para exemplificar. Tá. Esse aqui significa a área
vezes a distância do meu centro de gravidade. A área é isso aqui. Eu fiz o corte na linha que eu quiser, nesse caso é no eixo neutro. Eu fiz o corte, escolhi essa parte de cima para fazer o estudo, e a minha área é tudo isso aqui. Ok? Ah, Jonathan, e se eu estivesse trabalhando com outra linha em vez do eixo neutro? Vamos dizer que eu estou aqui, ó. Eu quero saber as tensões nessa linha. Aí eu fiz o corte aqui. Perfeito? Perfeito. A área que eu vou escolher é qual? É essa área aqui, ó. A área acima que você escolheu, né? Você fez o corte aqui, você podia escolher ou essa áreazinha menor ou a área grande como um todo aqui. Você escolheu a menor, que é mais simples de trabalhar, então beleza. A sua área que você vai ter que lançar aqui no momento estático é essa área aqui. Sossegado, né? Sem mistério, é só fazer um corte, escolher uma das áreas e lançar aqui, tá? Ótimo. Vamos voltar para o nosso caso genérico aqui, o caso mais simples. Beleza, voltei para o eixo neutro, fiz meu corte aqui, escolhi a parte de cima, já sei que a área que eu tenho que usar é essa área toda aqui. E esse centro de gravidade, essa distância, esse Y do meu centro de gravidade, qual que é? A. Essa área toda que eu escolhi, ela tem um centro de gravidade. Vocês concordam? Nesse caso aqui, como ela é retangular também, o centro de gravidade dela está aqui, ó. Esse é o centro de gravidade da área que eu escolhi. Aí essa distância é a distância desse centro de gravidade até o eixo neutro. Esse YCG aqui, ó, tá aqui, ó, YCG. Morreu esse mistério. A minha área é essa área que eu escolhi, acima ou abaixo da minha linha de corte, né? É a área que eu escolhi. E a distância do centro de gravidade é a distância do centro de gravidade até o eixo neutro. Eu escolhi a área, eu tenho a área. Eu identifico o centro de gravidade dela e a minha distância do meu eixo neutro eu tenho que lançar aqui. Beleza, está aqui a expressão da tensão cisalhante ou tensão de cisalhamento. Cada um dos componentes dela estão explicados. Cuidado! Cuidado com isso aqui, ó. Às vezes eu tenho aqui tensões ou forças, né, em quilonewton, as medidas em milímetros, ou em metros, ou no sistema inglês, qualquer coisa. Então, cuidado quando vocês forem trabalhar com isso aqui, ó, né, para que haja compatibilidade de unidades. Tá bom? Quando eu estava aprendendo, eu fazia questão de não errar, né? Eu ia pelo lado mais seguro. Por exemplo, se isso aqui era 100, com a altura 200, que seja, todos os meus cálculos eu transformava para as unidades básicas. Por exemplo, se eu tenho aqui 100, na hora de fazer as contas eu escrevia 0,1 metro. Ok? Se eu tinha aqui quilonewton, quando eu ia fazer as contas, eu tenho 1 quilonewton. Aí na hora de fazer as contas eu colocava 1000 newtons. Porque no final das contas, eu ia cair no negócio assim, ó, Newton por metro quadrado, e eu sabia que isso aqui era Pascal. Aí, de acordo com o número de casas que eu tinha, que daquele número enorme que eu tinha, eu ficava andando de 3 em 3 para saber se era quilopascal, se era megapascal. Eu fazia assim, tá? Mas eu vou dar uma dica para vocês também. Uma dica muito simples. Para evitar de ficar escrevendo esses números muito grandes, quando vocês pegarem um problema que tem milímetros, tá? Que tem milímetros aqui, forças em quilonewton, meganewton, não sei o quê, façam o seguinte: as forças que tiver em quilonewton, você vai, por exemplo, eu tenho aqui 1 quilonewton, você vai escrever, em vez de 1, né, deixa eu escrever 2 aqui, porque aí fica mais visível aqui. Se eu tenho uma força de 2 quilonewtons, escreve ela em newtons, tá? Que vai ser 2 vezes 10 a 3 newtons. Tá bom? Simplifica, faz que nem eu fazia lá. Evita de errar. 2 vezes 10 a 3.
Se você estiver trabalhando em milímetro, você pode passar para metro, não tem problema. Né? Eventualmente, você vai ter um número muito grande aqui, que depois você tem que andar com a vírgula, tem que saber andar com a vírgula direitinho. Mas se você estiver trabalhando com milímetro, lance milímetro na sua questão. Não tem problema. Porque uma hora você vai encontrar o resultado final, Newton dividido por milímetro ao quadrado. Você vai encontrar uma tensão lá de Newton dividido por milímetro ao quadrado. Aí a dica que eu quero dar para vocês é a seguinte. Isso daqui, ó, Newton dividido por milímetro ao quadrado é igual a megapascal. Se vocês fizeram um estudo lá, colocar as casas, andar de 2 em 2, porque aqui é o quadrado, né? Em vez de dividir e multiplicar, porque está na parte de baixo, vocês vão encontrar na conversão que Newton dividido por milímetro quadrado é igual a megapascal. Tá bom? Então, tenta trabalhar em newtons, e se tiver em milímetro, você usa milímetro. Se tiver em metro, vai cair direto, né? Newton por metro quadrado. Aí isso aqui é pascal. Aí você só tem que saber andar com a vírgula depois. Mas se está em milímetro, usa milímetro. Que aí você vai ter o resultado direto em megapascal já. Bom, só uma dica, né? Para evitar de ficar de vocês se confundirem depois. Mas está em milímetro, tem que passar para metro. Como é que muda para metro? Tem que andar de 2 em 2, para a esquerda, para a direita? Não. Né? Usa nos seus cálculos em milímetro aqui. E as forças você usa em Newton. Né? Se for quilonewton, é a força vezes 10 a 3. Se for meganewton, é a força vezes 10 a 6. Né? Para evitar de você se perder nessas questões de unidade. Joia? Pergunta, pessoal? Tá, falta explicar uma coisinha aqui. Peraí. Deixa eu clarear esse desenho. Aqui estava um B aqui, né? Deixa eu melhorar isso aqui agora de novo. Tá, mas eventualmente, se eu estiver escolhendo, por exemplo, eu estiver procurando as tensões nesse plano de corte aqui, né, nessa altura da minha seção, como é que eu vou identificar esse momento estático? Pô, a área eu já sei que é isso aqui tudo. E a distância do meu centro de gravidade, eu vou ter que encontrar o centro de gravidade dessa área que eu escolhi. Né? Eu fiz o corte, eu podia escolher ou a área de baixo, ou essa área de cima. Eu escolhi a área de cima, estava mais simplificado. Né? E agora a minha distância do centro de gravidade, aqui, até o meu eixo neutro, que é isso aqui. Sem mistério, né? Então, essas duas componentes aqui também é fácil de tirar. O conceito é esse. A partir de agora, o que complica é a geometria disso aqui. Porque nesse aqui está um caso muito bacana, né? Retangular, bonitinho, as espessuras não mudam. Né? Mas na realidade, quando a gente cai no caso prático, esse perfil aqui ele é composto, ele tem uma geometria diferente, mas o passo a passo é esse aqui. Né? No caso aqui, o momento de inércia é essa equação, porque é retangular. Se fosse outro tipo de figura, né, essa equaçãozinha mudava aqui também. Tá bom? Posso apagar, pessoal? Beleza. Em silêncio quer dizer que pode. Vou pegar o pincel que caiu do outro lado ali, desde o começo, porque daqui a pouco eu perco aqui. Beleza. Então eu vou voltar, vou manter isso aqui escrito. Deixar aqui anotado num cantinho aqui. Eu vou voltar naquele exemplo que eu passei no início da aula, que é avesso. Eu tenho uma seção, esse aqui é o eixo neutro.
essa base aqui é 100 e essa altura é 125. E aqui, a minha força cisalhante máxima é 3 kN. Vamos calcular qual que é a minha força, a minha tensão de cisalhamento no eixo neutro, né, que é esse caso genérico aqui, né? Vamos olhar aqui pro eixo neutro. Vamos lá, então? Então, vamos lá. Vamos fazer direto aqui. A minha tensão é igual à minha força cisalhante. Então, é 3 vezes 10 a 3. Né? Ó, 3 vezes 10 a 3, o quê? Newtons. Deixa eu colocar aqui embaixo para a gente fazendo a análise de unidades. E multiplica o quê? Né? Beleza, eu fiz esse corte. Eu posso escolher. Como isso aqui é simétrico, não tem lógica eu definir uma metade específica. Né? Eu posso usar qualquer uma. Então, eu vou usar de cima aqui nesse caso. Ó, para ficar bem mais fácil ainda, tá? Eu estou fazendo essa vista aqui de frente. Para não ter problema. Isso aqui é 125. Isso aqui é 100. Ok? Estou fazendo isso aqui de frente, aqui está em perspectiva. Eu acho que eu vou fazer isso aqui em frente. E essa tensão é de 3 kN. Beleza. Então, o primeiro, a minha força cisalhante já está lá. 3 vezes 10 a 3 newtons. O meu quê? O que que é? Eu escolhi essa área aqui. Escolhi essa área aqui. Então, beleza. A área, eu sei que o quê? É a área vezes o y, né? Do centro de gravidade. Então, o quê? A área é 100 vezes isso daqui, né? Vezes essa altura, que é a metade de 125. Isso aqui dá 62,5. Então, vai ser o primeiro componente é o V, né? O segundo é 100 vezes 62,5. Vezes o quê? Esse Y aqui. Se eu for olhar aqui, o centro de gravidade vai estar aqui no meio. Ele vai estar aqui, ó, no meiozinho aqui. Se isso aqui é 62,5, a metade de 62,5 dá 30 e... Divide aí, 62,5 dá 31,75. Deixa eu fazer aqui, 62,5 dividido por 12. 31,25. 31,25. 62,5 por 2. É isso mesmo. Deixa eu melhorar isso aqui, tá? Acabou o quadro. Então, aqui, 3 vezes 10 a 3, que multiplica 100 vezes 62,5, vezes 31,25. Tá. Dividido pelo quê? Pelo momento de inércia da figura como um todo. O momento de inércia do retângulo vai ser base vezes altura cúbica dividido por 12. Então, base, 100, vezes altura, 125, ao cubo, dividido por 12, que multiplica... E ainda é na frente lá ainda, ô Jonathan? Como é que é? Você ia na frente lá do 31,25? Não, 31,25 morreu aqui, ó. Esse 31,25 é essa altura aqui, ó. Agora é sobre isso aí? É, porque tá aqui, ó. Dividido pelo momento de inércia. O momento de inércia tá aqui. Aham. Ok? Que multiplica ainda pela espessura. A espessura nesse ponto de corte é 100. Tá? Aí o que acontece? A minha primeira unidade aqui está em Newton, né? 3 vezes 10 a 3 é Newton. Isso aqui é um comprimento vezes um comprimento vezes um comprimento. Ou seja, uma área vezes um comprimento, que é essa altura aqui. Então, isso aqui está em milímetro, vai ser milímetro ao cubo. Porque é comprimento vezes comprimento vezes comprimento. Então, milímetro ao cubo. Dividido por isso aqui. O momento de inércia, se eu estou usando milímetro, é milímetro a quarta.
E eu tenho isso daqui, que é milímetro também. Então, milímetro também. Então, tá. Aqui eu tenho milímetro a quinta, né? Porque é multiplicação de potência de mesma base. Então, isso aqui vai ser milímetro a quinta. Eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, milímetro a quinta. Aí aqui eu tenho a divisão de potência de mesma base. Então, eu vou subtrair, né? 3 e 5 aqui vai ficar 2 e aqui 0. Ó, então, milímetro ao quadrado, isso aqui vai dar Newton por milímetro ao quadrado, que é igual a megapascal. Então, o resultado dessa conta aqui já vai dar em megapascal. Vamos fazer? Cada um aí usa a sua calculadora, já sabe usar a calculadora gráfica. 3 vezes 10 a 3... que multiplica 100, que multiplica 62,5 vezes 31,25. Dividido por 100 vezes 125 ao cubo, dividido por 12, vezes 100. Isso aqui deu 0,360 megapascal. Então, a minha tensão cisalhante no eixo neutro é igual a isso aqui. Ó, isso é muito importante. Tensão cisalhante no eixo neutro, 0,360, que é igual a 360 quilopascal, que é igual a 360 mil pascal, né? Mas aqui a gente anda com a vírgula e está em megapascal. Ok, beleza. Eu tenho aqui, então, que a minha tensão no eixo neutro é igual àquilo lá. Tá. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos calcular a tensão de cisalhamento na extremidade aqui, ó. Exatamente na quininha, né? Quando eu estou com esse Y máximo aqui, o meu Y está em cima da quina. Vamos fazer uma análise aqui. Ó, aqui não muda, né? Esse V aqui não vai mudar. Então, aqui, ó. Vamos ver aqui na quina, né? Vamos escrever aqui, quina. O V não muda, então é 3 vezes 10 a 3. O momento de inércia também não vai mudar. Vai ser aquela trapezonga ali, 100 vezes 125 ao cubo dividido por 12. A minha espessura, se eu estou aqui no limite da coisa aqui, em tese também não mudou, né? Porque eu estou ali na casquinha de cima ali, então a espessura é 100 ainda. Só que agora, olha isso aqui, ó. O meu Q, ele não é a área vezes esse Y aqui? É, né? O meu Y, ele vai ser a medida máxima aqui, vocês concordam? Né? A distância do meu centro de gravidade vai estar aqui no máximo também, porque eu só tenho uma linha, praticamente, eu estou em cima da última linha. Então, o meu Y é máximo. Então, o Y é 62,5, que é a metade aqui. Só que a área, ela vai ser zero, praticamente, porque eu não tenho mais superfície, eu estou em cima da linha. Se eu multiplico alguma coisa aqui por zero, mas mantenho aqui 62,5, só que eu multipliquei uma coisa aqui por zero. Eu não tenho área mais. Consequentemente, essa tensão aqui na quina é zero. Apesar dos outros itens estarem presentes aqui. A minha tensão é zero. Bom, se isso aqui é simétrico, né? Essa tensão aqui é zero e essa tensão aqui também é zero. Conforme eu já falei para vocês, no caso geral, a tensão de cisalhamento no eixo neutro ela é máxima. Olha, se ela é máxima, então, e nas extremidades ela é zerada, eu tenho um perfil das tensões mais ou menos assim, ó. Imagina que eu vou olhar essa peça aqui de lado. É como se eu estivesse olhando ela aqui, ó. Estou olhando ela lateralmente. É como se essa vista que eu estou tendo aqui, eu estivesse olhando daqui, ó. Estou olhando desse lado de cá.
Tá? Se a minha no eixo neutro ela é máxima, e aqui ele é mínima, ele é zero, então eu tenho um perfil de tensão mais ou menos assim. Ela começa com zero, aí à medida que ela vai chegando próximo do eixo neutro aqui, ela vai aumentando até chegar no máximo, né? E depois que ela passa dele, ela volta também e zera novamente aqui em zero. Tudo bem? Ah, beleza. Então agora, eu vou, em vez de pedir atenção no eixo neutro aqui, eu vou pedir uma tensão num ponto qualquer P aqui. Né? Qual que é a tensão de cisalhante que passa pelo ponto P? Vamos fazer? Aqui, ó, vou apagar aqui. Fica bem bacana. Eu tenho esse ponto P aqui. Ó. Inclusive, eu vou dar uma melhorada nisso aqui. Quer ver? Marca o valor de tensão máximo aí para mim, 0,360 megapascal. Beleza, anotado. Esse ponto P, pessoal, essa medida aqui da extremidade até o ponto P, eu lancei aqui de 50 no último dia, não foi? E esse comprimento aqui até a extremidade tem 37,5. É a mesma coisa aqui, ó. Estou fazendo aqui em vista. 37,5, 50. Está fora de escala, mas está aí. 37,5 aqui da extremidade e 50 da parte de cima. Agora eu vou falar para vocês que eu quero a minha tensão cisalhante no ponto P. Então, ok, está no ponto P, eu vou ter que fazer um corte que passa pelo ponto B, pelo ponto P aqui. Eu tenho aqui uma altura de 50 para cima, uma altura, esse aqui é 125 no total, 62,5 com mais menos 50, vai dar 12,5 com mais 62,5. Então, esse aqui é 62,5 com mais 12,5. E aqui em cima eu tenho 50. Isso aqui é 12,5. Tá fora de escala, mas tá bom. Tá. Fiz o corte. Próximo passo qual que é? Escolher uma das áreas. Essa aqui é uma área maior, essa área completona aqui, e a área de cima está menorzinha. Eu vou escolher a área de cima. Tá mais simples para trabalhar, ela é menor. Essa medida aqui está exata, 50, né, não é quebrada assim, então fica mais fácil de mexer. Então, beleza. Tensão de cisalhamento máxima, ela não muda, é 3 vezes 10 a 3. O meu quê? Ah, agora eu tenho que ficar esperto aqui. Ó. O que não é área? A área que eu escolhi é essa área de cima aqui. Então, vai ser 100, que é essa base aqui, vezes 50. A área, né? Então, 100 vezes 50. Só que aqui agora, eu tenho a distância do meu centro de gravidade até o eixo neutro. Qual que é essa distância? Bom, o meu centro de gravidade aqui é um retângulo, então está no meio. É 25 mais 12,5, né? Essa distância toda aqui, ó. Esse aqui tudo. Isso aqui é 12,5. Meu centro de gravidade está aqui. Eu tenho que pegar essa distância completa aqui. Qual que é essa distância? 25 mais 12,5. 25 mais 12,5, 37,5. Vamos continuar aqui. Né? Momento de inércia da peça como um todo. Ó, 100 vezes 125 ao cubo, dividido por 12. Vezes a minha espessura no ponto de corte. A minha espessura, meu corte foi aqui, a minha espessura continua com 100. Resolve isso aí para nós, por favor, pessoal.
Isso aqui vai dar megapascal, né? Que a gente já fez o estudo lá das unidades. Faz aí que eu faço aqui também. Vê se vocês deu esse aqui. Eu vou ter gente resolvendo, a calculadora estragou aqui de novo. Não, mas eu acho que é aquilo lá mesmo. Aí o que acontece? Vamos olhar aqui novamente o perfil. Aqui eu tenho a tensão máxima que passa pelo eixo neutro, né? Que é 0,360. E aqui no meu ponto P, né, na altura do meu ponto P aqui, nessa altura aqui de 12,5, eu tenho aqui uma tensão de cisalhamento de 0,346. Perfeito? Beleza. Revisando, eu tenho a equação, isso aqui eu tiro do gráfico, isso aqui eu calculo dependendo do corte que eu fizer aqui, que é a multiplicação da área da seção que eu escolhi, vezes a distância do meu centro de gravidade até o eixo neutro, dividido pelo momento de inércia da peça inteira, vezes a espessura na minha linha de corte. Aí, com isso, eu já deduzi que, normalmente, a minha tensão máxima, minha tensão de cisalhamento máxima, ela está no eixo neutro. A mínima está nas extremidades da peça. E a partir dessa distribuição de material aqui, eu vou ter uma distribuição de tensões ali. Nesse caso, como a minha seção aqui é retangular, ela não tem diferença de espessuras, eu tenho esse perfil aqui. Mas será que esse perfil acontece com todo tipo de perfil? Não. A gente vai fazer aqui agora, vocês vão ver que esse perfil varia, né? As intensidades dessas tensões de cisalhamento, ela varia de acordo com a quantidade de material que tem na seção. Tá bom? Vamos fazer uma análise aqui agora. Quer ver? Só para alertar vocês um detalhe. Ó, eu falei que a máxima, ela dá no eixo neutro, né? Então, vamos dizer aqui, ó. Nessa seção, eu tenho a tensão máxima. Tá. Minha tensão máxima, ela está no eixo neutro. Só que se a minha peça fosse assim, ó, meu eixo neutro continua no centro, né? Por quê? Porque é uma peça simétrica, né? O meu eixo neutro está aqui. Só que verifica o seguinte, ó. Dependendo da onde você fizer o seu corte, para você identificar aonde que tá as suas tensões máximas e mínimas, aquele perfil das tensões que eu mostrei ali, aquele gráficozinho aqui embaixo. Se você passa aqui no eixo neutro, você concorda que o seu T é a espessura total da peça? Estou cortando aqui, né? O meu T é isso aqui. Só que se eu cortar, por exemplo, aqui, ó, a minha espessura não vai ser isso aqui tudo mais. A minha espessura vai ser esse pedacinho aqui, mais esse pedacinho aqui, ó. Por quê? Porque a minha espessura é onde eu corto. Isso aqui é um vazio, não tem nada aqui nem aqui. Eu não posso contar isso daqui como se fosse material, né?
Então, quando eu tenho esse caso, eu estou fazendo um corte aqui, a minha espessura é a somatória disso aqui, é onde tem material. Se eu estiver fazendo um corte aqui, por exemplo, ó, aí já deu diferente. E ainda, dependendo de onde eu corto isso daqui, vocês concordam que varia a área, inclusive? Ó, porque se eu cortei aqui, eu vou escolher uma área, ela tem essa área aqui. Se eu cortei um pouco mais acima, ó, isso aqui é um círculo, então quer dizer que eu vou aumentando a minha área. Então, para esses casos aqui, especialmente que tem essas peças furadas, vazadas, pode ser só uma peça assim, pode ser uma peça assim com um quadrado aqui, qualquer coisa assim. Vocês têm que fazer caso a caso, para verificar realmente se é aqui, no eixo neutro, ou se é aqui nesse caso aqui, onde tem a menor espessura, né? Por quê? Essa diferença de material aqui na hora do corte vai impactar no T, na espessura, e vai impactar também na área que você está utilizando para calcular o quê? Esse momento estático. Bom? Então, assim, caso geral, a peça ela tem uma tensão de cisalhamento máxima no eixo neutro. Mas, eventualmente, se tiver essa peça assim, com um furo, alguma coisa desse tipo, você tem que fazer cada caso a caso, para você encontrar o balanço. Porque está mudando isso aqui, está mudando isso aqui. Aí você tem que calcular para o caso real. Perfeito? Perguntas? Ok, então segue o baile. Bora lá. Na aula passada, a gente iniciou a aula fazendo uma espécie de revisão da parte de tensões normais, não foi? Eu passei uma peça assim para vocês, ó. Aí eu falei para calcular o centro de gravidade dela, né? Eu falei para calcular o centro de gravidade, falei para calcular o momento de inércia, e falei para calcular as tensões máximas de tração e tensão tensão máxima de tração, tensão máxima de compressão. Aí a gente achou que a altura do meu centro de gravidade aqui, ela está em 80, né? 80 milímetros. Então, o meu centro de gravidade é 80. O momento de inércia, a gente já tinha calculado, ele deu 53,3 vezes 10 à quinta milímetro a quarta. As tensões máximas de tração e compressão não vem ao caso aqui agora. A gente calculou lá, mas não precisa preocupar com elas aqui agora, não. A gente vai usar essa mesma peça para fazer o estudo da tensão de cisalhamento nela também. Bom? A gente tinha visto que a cortante máxima daquele carregamento era 24,57 kN. Perfeito? Um minutinho para vocês copiarem. O que acontece, pessoal? A gente vai fazer um estudo completo das tensões de cisalhamento dessa peça aqui. Desde aqui de cima até aqui embaixo. Esses pontos aqui eu já sei que é zero. Tá? Eu preciso saber aqui agora os principais pontos, que é no limite aqui dessa mesa, aqui mais ou menos, aqui, nesse limite aqui, ó, no finalzinho da mesa, eu preciso saber essa tensão.
Eu quero saber a tensão aqui no início da alma, no iníciozinho aqui, né? Eu estou na mesa, eu andei um milésimo de milímetro e passei para a alma. Eu quero saber a tensão aqui. E quero saber a tensão no meu eixo neutro. Esses são os principais que eu tenho, porque aqui é onde eu tenho mudança de espessura do material e do meu eixo neutro. As extremidades eu já sei que é zerado. Então tá. Vamos fazer um corte aqui, então. Se isso aqui é 80, me sobra 20 aqui e mais 20 aqui, que é o que está lá. Vamos fazer um corte aqui, então, pegando aqui no limite da mesa. Tá? Vou fazer um corte aqui no limite da mesa, de forma que a minha espessura... Opa, ficou faltando aqui. A minha espessura na análise aqui é esse 100. Por quê? Porque eu ainda estou na mesa, não passei para a alma, mas eu estou no limite dela aqui. Bom? O que acontece? Eu vou fazer um corte nela e vou desenhar ela aqui. Fiz um corte, vou escolher a área de cima ou a área de baixo? Pô, nesse caso aqui, a área de cima está mais fácil, né? Porque eu estou querendo a tensão exatamente nela. Então, vou pegar essa área de cima aqui. Ela tem aqui uma largura de 100 e uma altura de 20. O meu eixo neutro está passando por aqui. Eixo neutro 100, 80, isso aqui é 20, com mais 20, a metade. Então, isso aqui vai ser 20. E o meu centro de gravidade da peça aqui, ele está a 30. Por quê? É 20. Se isso aqui é 20, eu pego a metade, então é 10. Né? Então, 20 com mais 10 é 30. Fiz o corte, escolhi um dos lados, acabei escolhendo o lado de cima, desenhei ele aqui, sem a parte de baixo, porque eu cortei, né? Eu estou usando só a parte de cima. E desenhei o eixo neutro aqui para me ver a distância que o meu centro de gravidade está dele. Vamos calcular isso aí agora? Ó, eu já tenho momento de inércia, já tenho isso aqui também. A espessura eu vou tirar aqui do meu desenho. E o meu momento estático eu vou tirar aqui também do meu desenho. Como é que vai ficar isso aqui? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui com mais facilidade. Ó, eu vou chamar isso aqui de 1. Caso aqui de 1, né? 24,57 vezes 10 a 3. Por quê? É quilonewton. Que multiplica o meu quê? O meu momento estático. O que é o meu momento estático? É a área vezes a distância do centro de gravidade. Então, isso aqui vai ser a área 100 vezes 20 vezes a distância do meu centro de gravidade até o meu eixo neutro, que é esse aqui. 30. Já até deixei separado ali. Dividido pelo meu momento de inércia. Que multiplica a espessura. A espessura, nesse caso aqui, da minha linha de corte, eu falei para vocês que foi no limite da linha, dessa mesa, é 100. Vamos resolver essa continha aí, por favor, todo mundo? 24,57 vezes 10 a 3 vezes 100 vezes 20 vezes 30 dividido por 53,3 vezes 10 a quinta vezes 100. Isso aqui vai dar 2,77 megapascal. Primeira conta que deu certo em mim. Ah, bem. Afiou a calculadora. 2,77 megapascal. Na verdade, isso aqui deu o quê? Deu Newton por milímetro quadrado, né? Que é megapascal. Oi, já que deu certinho aí, cara, anota esse valor aí, por favor. Por quê? Ó,
Eu vou fazer aqui do ladinho, aqui, ó. Eu fiz um eixo aqui, ó, só para a gente fazer aqui o perfil, tá bom? Ó, aqui em cima a tensão é zero. Eu já sei que é zero aqui em cima. Aqui, no limite aqui da minha mesa, que a gente desenhou lá, é 2,77. Então, se isso aqui for um eixo X, né, vamos andar, no caso aqui não é o eixo X não, né? É o eixo da tensão. Eu tenho aqui 2,77. Nessa altura aqui, eu tenho um ponto aqui mais ou menos. Aí eu já posso interligar aqui. Esse aqui é 2,77. Vamos fazer agora o cálculo para o início da alma aqui. É como se eu tivesse andado um milésimo de milímetro aqui e encontrei aqui no início da alma da peça. Tá bom? Vou apagar aqui novamente. Bom, vamos lá. Né? Isso aqui não vai mudar, né? Que é o 24,57 vezes 10 a 3. É o primeiro componente. O segundo, eu vou desenhar esse aqui novamente. Essa resolução aí ainda é inteira daquela primeira, dessa letra T aí? É. O exercício que eu tenho resolvido aqui, eu pego desde a formação das reações de apoio para chegar naqueles gráficos de momento fletor, para desenhar aquilo lá, para fazer as tensões normais, para chegar aqui. É um exercício completo. Beleza. Entendeu? E, ó, novamente. Ah, Jonathan, mas você fez o mesmo desenho. Né? Tá aqui o centro de gravidade, você fez o mesmo desenho. Falei, sim. Por quê? Porque eu cortei aqui, ó. E é praticamente na mesma linha de corte aqui. Eu só agora estou analisando a partir da alma. É como se eu tivesse... Eu estava aqui no limite, agora eu estou no limite da alma aqui. Eu cortei aqui. Eu vou, novamente, ou eu escolho a parte de baixo, ou eu escolho a parte de cima. Como eu já trabalhei com a parte de cima, é mais cômodo. Eu vou escolher a parte de cima. É como se eu tivesse feito o corte aqui e eu escolhi a parte de cima para trabalhar. Entendeu? O que vai mudar? Bom... A área não vai mudar, né? Então, eu tinha escrito naquela hora lá que a área era 100 vezes 20. 100 vezes 20. Aqui vai continuar. A área, 100 vezes 20. Por quê? É a área desse momento estático aqui. Agora, o que vai acontecer aqui? O meu Y também não muda. Porque aqui, ó, a área que eu escolhi, o meu 30 continua aqui, ó. A distância do meu centro de gravidade até o eixo neutro permanece igual. Então, não muda. Então, vezes 30. Ah, Diogo, o que vai mudar então? Bom, se o meu momento de inércia também não muda, a única coisa que vai mudar é a minha espessura. Porque se antes eu estava aqui, agora eu estou só aqui, ó. O que vai acontecer então? Momento de inércia. 53,30 vezes 10 à quinta, que multiplica ainda a minha espessura, que no caso agora não é mais 100, é só 20. Então, nesse ponto aqui eu vou chamar de 2, eu tenho aqui 2, a minha tensão de cisalhamento no ponto 2, ou seja, no início da alma aqui, é o resultado daquela continha lá. Vamos fazer. (13,83 megapascal). Ah, beleza. Então, né, instantaneamente,
Ao passar da alma, da mesa, para a alma aqui do meu perfil, assim que eu passei aqui, eu tive uma diferença de espessura abrupta. Consequentemente, eu tenho um aumento da tensão de cisalhamento abrupta também, na mesma altura aqui, ó, reto. Eu vou chegar nesse ponto aqui, de 13,8. Ah, tá, beleza. Está formando aqui o perfil, né? Começou em 0, aumentou até 2,77, aí trocou de espessura lá, chegou nesse ponto aqui. Beleza, estou entendendo. Estou acompanhando. Mas agora, eu falei para vocês que falta encontrar aqui, né, a tensão de cisalhamento no eixo neutro. Não tem furo nenhum, nada aqui, então vai ser equivalente à tensão máxima. Vamos calcular aqui, então? Vamos. Deixa eu apagar isso aqui. Tá. Eu fiz o corte aqui agora. Eu cortei no eixo neutro. O que é mais simples para me pegar? A metade de baixo ou a metade de cima? Quem vai me falar? Então, metade de baixo. Exato. Aqui. Ela é simplificada, ela é só um retângulo. Se eu pegasse metade de cima, a área que eu teria que usar seria a área total disso aqui. Seria essa área completa aqui desse mini T, né? E a distância do centro de gravidade até a linha do eixo neutro tinha que ser o centro de gravidade do conjunto. Não é só dessa peça ou só dessa peça. Tinha que ser do conjunto. Aí eu ia ter que calcular novamente aqui o centro de gravidade dessa peça, né? Ao passo que se eu encontrar aqui, ó, isso aqui é um retângulo. O centro de gravidade está aqui, ó. Se isso aqui é 80 de altura, o centro de gravidade vai estar a distância de 40. Vamos desenhar aqui? Aqui, ó. Eu fiz o meu corte no eixo neutro. Aí eu vou escolher a parte de baixo. Meu centro de gravidade está na metade dela. Por quê? Porque é um retângulo. Se isso aqui é 80, eu tenho aqui uma distância de 40 aqui e 40 aqui, né? O que me importa é essa distância aqui, que é a distância até o eixo neutro. A distância do centro de gravidade até o eixo neutro. Vamos calcular? Ó, a tensão no eixo neutro é igual a cortante, 24,57 vezes 10 a 3, que multiplica o momento estático. O que é o momento estático? É a área vezes a distância do centro de gravidade da parte que eu escolhi. A área vai ser 20, né? Essa parte de baixo aqui é 20. Vezes 80, né? Que é a altura total desse pedaço que eu escolhi. Que multiplica a distância do meu centro de gravidade da parte que eu escolhi até o eixo neutro, que no caso é 40. Dividido pelo momento de inércia, vezes a espessura. Qual que é a espessura aqui no meu ponto de corte no eixo neutro? É esses 20 aqui, ó. A espessura aqui nesse ponto. A espessura aqui. É 20. Vezes 20. O resultado disso vai me dar, inclusive, a tensão máxima. Calculando. Então, beleza, aqui no meu eixo neutro aqui, ó, se a gente for fazer aqui o ponto, vai ser aqui mais ou menos. Ó. Que equivale a 14,75, né?
Aí daqui para frente eu sei que não tem mais nenhuma mudança de espessura e vai morrer em zero. Então eu fecho aqui. Olha que bonitinho que ficou lá o perfil das tensões cisalhantes. Deixa eu fazer isso aqui agora, quer ver? Tá aí. Pronto. Aí, William, você perguntou se era o mesmo exercício aí, ó. Finalmente conseguimos finalizar o exercício. O que que a gente começou? A gente tinha essa viga com as forças apenas, né? Aí, com essas forças, a gente encontrou as reações de apoio, fez o diagrama de força cortante, que a gente achou isso aqui, fez o diagrama de momento fletor, que a gente achou aquele momento que a gente utilizou para calcular aquelas tensões normais. E com esses valores, a gente depois a gente encontrou o momento de inércia, o centro de gravidade da peça, aí aplicou tudo isso daqui para encontrar também as tensões cisalhantes em toda a extensão da peça. Aí você vai me perguntar, beleza, João, mas qual que, no caso, aí vai ser a tensão mais importante que eu preciso? A tensão máxima, né? Porque a tensão máxima, ela também tem que ser menor do que a tensão admissível para aquele material. Da mesma forma que a gente dimensionou alguns eixos, alguns tubos, de acordo com a tensão a tensão normal, né? A tensão normal tinha que ser máxima, tinha que ser menor do que a tensão normal admissível, né? Que é aquele negócio assim, ó. Por quê? Porque a máxima não pode passar da admissível, não, porque senão está quebrando o meu fator de segurança, né? Que eu não posso exceder aquele fator de segurança. Por que não pode? Porque a tensão de escoamento, eu aplico um fator de segurança nela, eu divido ela por um fator de segurança para encontrar a minha tensão admissível. E esse fator de segurança vem da onde, mano? Vem das normas, né? Dependendo da atividade, aonde essa peça vai ser empregada, a norma vai falar que tem um fator de segurança de 2, de 3, de 6, né? Vai depender da aplicação, né? O mesmo perfil metálico, se você for construir uma passarela de pedestre, vai ter um fator de segurança tal. Se você está fazendo uma estrutura para aguentar um reator nuclear, o fator de segurança vai ser outro aqui também. Entendeu? Tudo vai variar de acordo com a aplicação. Perfeito? Bom, finalizamos esse exercício aí. Deixa eu ver as horas aqui, que tem mais exercício para passar. Pô, ainda dá tempo de passar mais coisa. Só que eu vou pedir 5 minutinhos para vocês para eu tomar uma água também, porque ficar falando assim o tempo todo, a garganta vai para o espaço. Olha aqui. Ó, no meu aqui é 20 horas e 13. 20 horas e 19 a gente volta. 20 horas e 20. Dá aí uns 6 minutinhos para a gente estar descansado. Aí com mais 20 minutos eu consigo passar um exercício aqui para vocês. Beleza? Beleza. Eu vou deixar, inclusive, aqui essa imagem fixa aí do quadro, para quem estiver anotando alguma coisa ainda, poder observar. Pessoal, tensão de cisalhamento, da forma como eu expliquei, ficou mais entendido do que da última aula? Eu peguei aqui o básico do negócio e fui pegando item a item para a gente observar. Acho que ficou um pouquinho melhor, né? Ficou melhor. Eu já tinha entendido desde o início, né? Agora, melhor. Depois eu vou passar da mesma forma que a gente estudou lá atrás também,
eu vou passar uma relação de exercícios, aí fica, fazendo os exercícios, fica mais tranquilo. Mas, ó, não se atenham aos exercícios que o professor passa, independente se da minha disciplina ou de outra disciplina, tá, pessoal? Vocês têm um livro. Se for necessário, a gente encontra outros PDF de outros livros que quiser, uma pesquisa rápida na internet a gente acha. Tá? O importante é vocês encontrar exercícios para que exercitem os conhecimentos. Tá bom? Mas isso aí, cada um vai gerenciando seu estudo aí. 5 minutinhos, pessoal.
Ô, ô, John, Pode falar. Ô? pensei que você tava falando aí, esquece. Não. Eu estou em silêncio aqui, estou só desenhando aqui. O microfone estava fechado, mas não atrapalhou. Ah, sim. Desculpa aí. Não, tá tudo bem. Bom, pessoal, vamos lá então. Ó, eu tenho um exemplo que é o seguinte. Eu tenho aqui uma viga de madeira. Uma viga de madeira aqui. Que ela está com esse carregamento aqui. Ela tem esses suportes aqui nessas distâncias e ela tem um carregamento uniformemente distribuído de 12 kN por metro. Só que eu não tenho as dimensões da minha viga. Eu sei que ela é retangular. A base dela eu vou chamar de A. E a altura ela é 50% maior que a base. Dá 1,5 A. O que eu vou verificar aqui agora? Eu tenho alguns dados aqui que falam o seguinte, ó. Eu preciso determinar a largura mínima desse A aqui, ó. Ou seja, esse A eu preciso encontrar. Porque se a minha altura depende da largura, se eu achei o A, eu vou ter a altura também. Aí eu consigo dimensionar essa viga de madeira. Ó, a tensão de flexão admissível, né, deixa eu colocar aqui, ó, é de 9 megapascal. E a de cisalhamento admissível é 0,6 megapascal. Ó, esses aí são os meus limites. As tensões não podem passar disso aí. Tá? O que a gente vai fazer? Bom, se eu vou tratar de dimensionar alguma coisa aqui, e eu tenho a tensão admissível, é conveniente eu começar a trabalhar com módulo de resistência, né? Ó, módulo de resistência. Vocês lembram o que é o módulo de resistência? O módulo de resistência vai ser o momento máximo aplicado naquela viga, dividido pela tensão admissível. A tensão admissível eu já tenho, está aqui. O momento máximo eu vou tirar aplicando naquele programa lá do MD Solids para encontrar o momento e a força cortante máxima. Eu não vou perder tempo lá não, já está anotado aqui, eu vou passar para vocês. Ó. O momento máximo lá é 10,67 kN/metro. E a cortante máxima, 16, 12, 20 kN. Tá aí. Eu fiz aquele diagrama lá, joguei no programa essas cargas e tudo, e encontrei esses valores aqui. Ótimo. Então eu vou lançar aqui, que o meu módulo de resistência é igual a 10,67 vezes 10 a 3. O quê? Newton-metro. Deixa aí a unidadezinha do lado. Dividido por 9 megapascal. Megapascal é 10 a 6, né? Então, 9 vezes 10 a 6 pascal, que no caso é Newton por metro quadrado. Então, aqui eu corto aqui, isso aqui sobe para cá multiplicando, vai dar metro ao cubo. Ok. A unidade ao cubo é condizente com o meu módulo de resistência. Então, meu módulo de resistência, se a gente for fazer a continha, vai dar esse aqui, ó, 0,00119 metro cúbico. Beleza. Esse aqui é o meu módulo de resistência. Tá? Só que vocês vão lembrar também que o módulo de resistência, ele é esse aqui, ó. Vocês estão lembrados disso? Né? Sim. Por quê? Porque, olha só,
quando a gente estudou a tensão admissível lá, vocês lembram que eu falei para vocês que tensão admissível era momento vezes o y dividido por isso aqui? Se eu pego isso daqui e coloco para cá dividindo, eu tenho isso aqui. Ó. Né? Se isso aqui, então, eu substituo isso aqui tudo pelo W, pelo modo de resistência. Aí eu simplesmente posso fazer uma inversão aqui, posso trabalhar isso aqui do jeito que eu precisar. Então, isso daqui também é isso aqui. Tá bom? O modo de resistência eu posso expressar dessa forma aqui também. Tá. Eu não tenho as medidas disso aqui, ó. Mas eu sei que é A. E a altura é 1,5 A. Então, vamos fazer aqui, ó. Deixa eu puxar aqui a cadeira aqui e sentar. Ó, isso aqui é um retângulo. Então, é base A vezes a altura 1,5 A ao cubo dividido por 12. Ok? Dividido por esse y aqui. O que vai ser esse y? Bom, esse momento de inércia aqui, né, por essa expressãozinha aqui, vocês já sabem que é a relação ao eixo Newton. Né, porque se tivesse aqui uma figura composta, eu teria que somar aqui a área vezes o y ao quadrado, aquele negócio do lado do teorema dos eixos paralelos. Né? Então, aqui eu estou trabalhando com relação ao eixo Newton, que a peça aqui está bem simplesinha, então estou mexendo aqui os paralelos. Esse y aqui, vocês lembram que eu falei para vocês que era a maior distância a partir dos eixos de referência? No caso, se eu estou mexendo aqui com relação ao eixo x, né? O meu eixo a minha linha neutra, ela é condizente com o eixo x. Então, a minha maior distância é isso aqui, ó. Ou seja, metade da altura. Metade de 1,5 é 0,75. Então, 0,75A. Porque é 1,5A. A metade disso é 0,75A. Tá? Ok, só que eu já calculei o meu modo de resistência. Então eu vou chegar e falar que essa trapezonga que eu escrevi aqui é igual a isso aqui, ó. Beleza. Na hora que eu for calcular isso aqui, eu vou deixar para vocês calcular, tá, pessoal? Só tem uma variável aqui, tá? Só fazer uma geometria aqui para encontrar, tá? Vocês vão encontrar que o valor de A, no final das contas, vocês vão encontrar isso aqui, ó. Vou apagar aqui. No final das contas, vocês vão encontrar um valor isolado. Na hora que vocês for isolar o A, vai dar A ao cubo é igual a 0,0... metros cúbicos também. Você colocando isso aqui na raiz cúbica, o A vai ser igual a 0,147 metros. Ó, beleza. Ó, pra você ver, eu tinha uma equação igual a alguma coisa, só com uma variável, que é a letra A. Eu fiz a geometria dela até conseguir isolar e encontrar a letra A. A letra A, para esse parâmetro de módulo de resistência, o A mínimo que eu tenho que ter é isso aqui, ó. Ah, John, mas isso aqui vai aguentar a flexão? Vai, porque eu já estou calculando com a tensão admissível de 9. Ó. Em algum lugar aqui eu coloquei o 9. Eu peguei o momento máximo, dividi pela tensão admissível que ele já me deu, e depois de trabalhar isso aqui, eu encontrei, baseado nisso, que as minhas medidas têm que ser isso aqui, ó. O A é igual a 0,147. E a altura é isso aqui vezes 1,5. Beleza. Então, eu encontrei o meu A igual a 0,147 para a tensão normal. O A para a tensão normal. E para o cisalhamento? Vamos verificar? Aqui, pessoal, eu vou ensinar um macete para vocês. Ó. Deixa eu apagar aqui também. O macete é esse aqui. Eu não tinha falado isso aqui ainda não. Se você tem uma figura retangular ou quadrada, aquela expressão VQ, dividido por I, vezes T, se você for trabalhando ela, né, só com letras,
você vai encontrar uma simplificação dela que é a seguinte, ó. A tensão de cisalhamento máxima, só para esse caso retangular aqui, ó. Que a seção é retangular, ou quadrada, né? Só para esse caso, é igual a 3 dividido por 2 vezes V dividido por A. Se você tiver esse caso específico, você pode utilizar isso aqui como um atalho. É um caso particular. Você vai encontrar só a tensão máxima, ou seja, no eixo neutro. Você não vai encontrar a tensão em nenhum outro lugar, não. Tá bom? Então, você tem 3 dividido por 2, isso aqui equivale a 1,5, né? 3 dividido por 2 é 1,5, que multiplica a sua força cortante máxima, que você já obteve fazendo os gráficos disso aqui, dividido pela área da seção reta da peça como um todo. Então, ficou mais simples. Né? Isso aqui equivale a 1,5. Então, ficou mais simples. Olha o que eu vou fazer. Ó. A minha tensão máxima de cisalhamento é igual a 1,5 ou 3,2, você pode, 3 dividido por 2, você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Que multiplica a minha V máxima dividido pela área total. Vamos calcular? Aqui, ó. Tensão máxima é igual a 1,5, que multiplica, eu apaguei aqui, mas aquilo era 20, né? Ó, minha tensão máxima, 20 vezes 10 a 3, 20 quilonewtons, dividido por a área. O que vai ser a área disso aqui? É 0,47, 147, a base, vezes a altura. A altura é 1,5 vezes 0,147. Todo mundo conseguiu entender isso aqui? Conseguiu acompanhar? O que significa essa área aqui? É a área total. 0,147 é o valor de A que eu encontrei. A minha altura é 1,5 vezes A. 1,5 vezes A. Tá. Esse valor máximo aqui, ó, se você calcular isso aqui, você vai encontrar um valor de 0,929 megapascal. Opa! Deu um problema aí. Por quê? Porque eu apaguei aqui, mas a minha tensão de cisalhamento máxima, admissível que estava lá, era 0,6, não era? Isso, 0,6. Opa, então ferrou, então. Hein? Porque se a minha admissível é 0,6, não podia passar disso e deu 0,9, então quer dizer que esse A que eu encontrei, ele atende a tensão de flexão lá, a tensão normal. Espera aí. Esse 0,147 que eu encontrei para A, ele atende na tensão normal. Só que ele é insuficiente para a minha tensão de cisalhamento. Então eu vou ter que redimensionar esse valor de A, ou seja, as medidas da minha viga, para conseguir suportar essa tensão máxima aqui. Né? Porque a minha tensão máxima não pode exceder 0,6. Ok? Ótimo. Então, já vi que deu BO. Então, vamos fazer de novo. Agora, dimensionando para o meu cisalhamento. Por quê? Eu vou aumentar esse A aqui até uma medida tal. Se eu estou aumentando, ele vai atender ao meu cisalhamento e automaticamente já vai atender aqui a minha tensão normal também, né? Porque eu aumentei. Correto? Então, vamos lá. Como é que eu vou calcular isso aqui? Ó? Tensão máxima é igual a 1,5 V máximo sobre a área. Bom, o V máximo, isso aqui é que eu estou procurando. Não pode passar de 0,6. Isso aqui é constante. Isso aqui é constante lá nos meus gráficos, então eu vou mudar aqui. Óbvio, né? Porque eu estou encontrando um valor novo para A. Então, o que vai ser isso aqui? Tensão máxima é igual a 1,5 vezes 20 vezes 10 a 3 kN, né? Dividido por A vezes 1,5A. A é a largura vezes a altura. Ok? Bom,
ficou fácil, porque a minha tensão máxima, ela não pode passar de 6. Aqui eu estou mexendo com quilonewton, né? Então, em vez de estar megapascal aqui, eu vou escrever 600. Isso aqui vai ser megapascal, quilopascal. Não, quilopascal. Só que quilopascal é quilonewton por metro quadrado, para ficar batendo ali com os negócios. 600. Era 0,6 mega, que equivale a 600 quilos. É isso aí. Se você encontrar, começar a multiplicar esses valores aqui, pessoal, vocês vão encontrar que A é igual a quanto que deu? 0,183 metros. Ou seja, A igual a 0,183 metros, a altura é isso aí vezes 1,5, que é 0,183 vezes 1,5. 0,274. Estou arredondando 5. Tá aí. Vocês tinham um carregamento numa peça que, a princípio, vocês não sabem as dimensões que ela precisa ter. Mas vocês têm as tensões máximas de cisalhamento e tensão máxima tensão máxima normal. Perdão. Vocês têm as tensões admissíveis, tanto para cisalhamento como para tensão normal, né? Aí você calcula ela para tensão normal e encontra um valor de A. Esse valor de A que você encontrou, você vai validar ele aplicando também a tensão de cisalhamento. Você achou ele para um tipo de tensão, você tem que ver se ele atende a outra tensão. Só que ele não atendeu. Então você vai recalcular esse valor de A para um valor acima que vai atender ao cisalhamento. Como você está aumentando, consequentemente, ele está cobrindo o outro lá que era menos necessário. Bom, com isso, vocês conseguiram encontrar as dimensões mínimas que essa viga tem que ter. Como é de madeira, né, o exercício fala que é de madeira, beleza. Tá aí, é só cortar a madeira nesse formato. Agora, se você tiver aí num perfil metálico, que você pode comprar ele, uma barra lá que você vai comprar ela, você vai lá no catálogo e pega lá qual que é a barra com as dimensões, a primeira barra com as dimensões acima dessas aí que a gente encontrou. Né? Porque vai ser a mais barata que atende as dimensões. Perfeito? Então, pessoal, com isso eu encerro. Alguém ia falar uma coisa? Não, eu falei certinho. Tá. Então, com isso, eu encerro o módulo 1. Né? A gente investiu um certo tempo ali na revisão, que eu achei que foi necessário, porque se está meio complicado essa parte, se a gente não tivesse feito aquela revisão para relembrar, seria mais complicado ainda, a gente não conseguiria nem sair do lugar. Então, como a gente fez aquela revisão, veio caminhando passo a passo, a gente tem fundamentos para entender todas essas questões aí. Tá? Então, hoje eu encerro com vocês a primeira unidade de resistência. Semana que vem a gente vai ficar para tirar alguma dúvida, passar algum exercício, mas eu já tenho intenção de iniciar a unidade de torção também. Tá? Exercícios, eu vou separar alguns para um trabalho para vocês também, valendo pontos. Né? Eu vou separar alguns ainda e vou enviar para vocês. Não sei quantos pontos ainda, mas vai ter alguma avaliação ali. Novamente, né, aproveitem os trabalhos para não ficar dependendo de prova depois. Nem sei quando eu vou aplicar a prova, mas eventualmente eu vou aplicar a prova com vocês aí. Talvez no final do curso, pegando a matéria como um todo. Tipo, um exercício daquele lá, que pega do começo e vai até o final, eu acho que é interessante para colocar na avaliação. Mas mesmo assim, não gosto de colocar muitos pontos em prova. Eu prefiro distribuir para os trabalhos, até porque né, eu tenho consciência que se não é feijão com arroz, tem que ter ali uma certa dedicação. Então é melhor te ganhar... garantir alguns pontos, que aí na prova não fica tão pesado e desesperado. Tá bom? Beleza. Então, beleza, pessoal. 8h40, usei todo o prazo da aula de hoje, né, mas no comecinho a gente enrolou uns 10 minutinhos ali até todo mundo chegar. Eu acho que está valendo. Deixa eu voltar aqui a câmera. Acredito que
Foi produtivo hoje, consegui resolver alguns exercícios, expliquei bem para vocês. Eu acho que hoje fluiu um pouquinho mais. Tá? Bom, é isso. Peguem alguns exercícios do próprio livro de vocês. Leiam o livro, inclusive, porque muitos desses exercícios que eu resolvi hoje de um jeito, no livro está resolvido de outro. Então, dá uma olhada lá, porque é duas formas de aprender diferente. Tá bom, pessoal? Então, um abraço, boa aula para vocês aí no finalzinho aí, né? E segunda-feira a gente se encontra aí com manutenção. Valeu! Falou. Falou. Falou, Ana.